E agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante, né? É muito sério e também a gente precisa se precaver. Pô, vamos lá, isso. É o câncer de mama, gente. Esse é o segundo tumor mais frequente no mundo e o que tem maior incidência entre as mulheres. De se pensar, né? Só que no Brasil, a estimativa é de 60 mil novos casos por ano. Por isso a importância do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre essa doença. Mas a gente tem que se cuidar o ano todo, né? E aqui estão comigo a médica oncologista, a doutora Denise Lopes Ferreira Machado e também a doutora Lidiane Nietzsche, que atualmente enfrenta essa doença. Meninas, sejam bem-vindas, tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite. Esse é o nosso quadro Saúde em Foco, com o apoio do Laboratório Santa Catarina, para vocês ficarem bem informadas. Outubro Rosa, mas é para a gente pensar o ano inteiro. Doutora Denise, a gente fala sempre no Outubro Rosa, mas ainda tem gente que não faz, né? O exame correto, quero dizer que fiz exames já, tá? Já fiz, então, tô na linha. Mas é importante as pessoas irem atrás, né? Ah, com certeza. O câncer de mama, como você falou, ele tem ainda uma prevalência muito grande, é o tumor mais comum entre as mulheres, mas ele mais do que prevenível, o que é possível em alguns casos, ele pode ter um diagnóstico precoce, que vai fazer toda a diferença na vida dessa mulher, inclusive levando à cura, né? Isso é importante, doutora Denise, porque assim, a gente acha que uma vez por ano é suficiente. Às vezes a gente ouve relatos de que, eu fiz o exame, mas 3 meses depois surgiu, e daí quando eu fui fazer o exame, estava avançado. Isso realmente... Na verdade, em medicina, né, a gente sempre fala do geral, do que deve ser feito globalmente. E o certo, o correto é fazer os exames a cada ano. A exceção, existem casos que realmente o tumor aparece no que a gente chama tumor de intervalo. São aqueles raros tumores em que a mulher tem o diagnóstico em menos de um ano. Então são raros? São raros. Isso não é o comum, a gente tem até um nome para esse tipo de evento, né? Certo. E aí a doutora Denise também está aqui com a gente hoje como paciente, né, doutora? Isso. Para você ver, né, gente, se elas que estão do lado da medicina acompanhando o tempo todo podem ser acometidas, todas as mulheres podem. Como é que foi receber esse diagnóstico e tratar, doutora? Então, para mim, quando a gente tem um conhecimento técnico sobre isso, né? Imagina que eu sou médica geriatra e paliativista e trabalho dentro do centro de oncologia junto com a doutora Denise. Então, a primeira impressão que eu tive sobre isso, assim, é como se eu tivesse que arrumar as malas com pressa. Eu ia viajar, mas não sabia qual era o destino. Eu tenho conhecimento técnico de que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a taxa de cura, né? Um diagnóstico muito precoce, a taxa de cura é mais de 95%. Só que no momento do meu diagnóstico eu não tinha essa resposta. Então eu vivi aquela situação um pouco mais de ansiedade até que eu soubesse o que estava acontecendo e aí tudo foi ficando mais tranquilo, deu início ao tratamento e hoje em dia eu estou bem em paz. Essa questão de ter esse diagnóstico mais precoce te deu a certeza de que ia dar tudo certo, eu só tinha que tratar e passar por essa etapa? Sim, sem dúvida. Porque já tem bastante estudo que fala disso, né? Que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a taxa de cura, né? De sobrevida em 5 anos. Sim. Doutora, a partir do diagnóstico, como é que a gente deve proceder, buscar tratamento? Obviamente o médico vai fazer essa orientação, mas a gente tem que cuidar de certa forma, ficar muito mais ligado nisso, né? Com certeza. O tratamento do câncer em geral e especificamente do câncer de mama, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. Não é só o oncologista, a gente necessita de uma equipe integrada, desde cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas, precisamos de psicólogo, nutricionista. Então, a nossa equipe, a gente trata o paciente integralmente, né? E isso faz toda a diferença na qualidade e no sucesso do tratamento. Certo. Interessante a gente lembrar que teve o caso da Angelina Jolie, que tirou a mama por precaução, porque tinha alguma questão genética e tal. Essa é a orientação para a maioria das mulheres? Tem alguma indicação para isso? Olha, muito bem lembrado, acho que isso é muito importante a gente falar, que às vezes a mulher, quando ela tem esse diagnóstico, ela fica desesperada e ela pensa em tirar as 2 mamas como uma medida preventiva. Isso não é certo nem deve ser feito. O caso da Angelina Jolie é bem emblemático porque ela tem uma síndrome genética de predisposição ao câncer, que é o gene mais comum, que é o BRCA1 ou 2. Nesse caso, ela tinha uma história familiar muito importante, então, claro, ela
fez o teste, ela tinha mutação, porque nem todos os familiares vão ter, por exemplo, da prole, 50%, né, filhos de uma mãe ou de um pai que tem o BRCA vão ter essa mutação, e nesse caso específico, aí sim, se tira as mamas, se tira os ovários, porque a incidência, ou seja, a penetrância desse gene é muito alta. Uma mulher que tem BRCA, ela vai ter até 80% de chance de ter câncer de mama até o final da vida dela. Então isso não é geral, isso é exceção também. Tá certo. Doutora Lidiane, para dar uma mensagem para o pessoal de casa que de repente tem medo, às vezes tem gente que faz o exame e não vai buscar, né? Então, para quem tem medo de enfrentar isso, um resultado, de repente até de dar um positivo, qual que é a tua recomendação, qual que é a tua dica, o teu conselho para que as pessoas se cuidem? O câncer de mama ele é bem prevenível, né? Na verdade, ele tem fatores que são preveníveis e outros não. Alimentação, atividade física e cuidar com o consumo de álcool, né? Então, ter uma vida muito positiva, uma vida com qualidade de vida e bons hábitos já são meio caminho andado. A segunda coisa que é muito importante é aquela orientação de autoexame, né? Percebeu que tem alguma coisa diferente, um mamilo retraído, a mama com uma coloração diferente, alteração de pele, já procurar uma ajuda o quanto antes. Então, não ficar naquela situação procrastinada. Percebeu que tem alguma alteração, vai atrás. Né? E tentar saber o quanto antes o que está acontecendo. Exatamente, tratar só como uma fase, né? Vai uma passar, fase. O cabelinho vai crescer de novo, Imagina vai ficar tudo lindo. você que eu tenho vida absolutamente normal. Eu trabalho, cuido dos meus filhos e estou tratando um câncer. Minha última quimioterapia foi ontem. Olha, e eu estou tá aqui, dando estou bem, entrevista. estou feliz e tenho uma vida absolutamente boa. E é possível. Maravilha. Meninas, obrigada por estarem aqui nesse Outubro Rosa. Obrigada. Eu errei a cor hoje, mas a gente durante o mês eu vou estar de rosa aqui, tá bom? Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada.